Muito boa tarde. Voltamos a encontrar-nos para minha alegria e também muita honra, tratando de prosseguir nos nossos pequenos estudos relativos à propedêutica jurídica. Essas reuniões contam com o apoio que me é muito grato da ANOREG, Seção do Paraná, a cuja presidente, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Eu apresento os meus cumprimentos. Volto a dizer, agradecido por esse apoio publicitário importantíssimo. Nós começamos aqui esse curso há já bastante, já quase acho que 2 dezenas de aulas, seguindo a trilha de um livro publicado no início do século, exatamente com o título Propedêutica Jurídica, que foi expedido pela editora Millennium, do estimado Dr. Alfredo Abbe. Livro este que havia sido escrito pelo Dr. Paulo Ferreira da Cunha, eminente professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e por mim. Como já tive a ocasião de dizer, humanamente inviável, assim se pensa, republicação do livro, por uma série de motivos que eu já elenquei, fez com que um grupo de alunos me pedisse que eu tratasse um pouco, versasse um pouco das matérias que ali se encontram. E, de fato, o projeto inaugural era seguir passo a passo o livro, mas, aos poucos, começou a surgir uma série de interpelações ao próprio texto. E, em meio a essas interpelações, chegamos ao tema do direito natural. E com base nele, reencontrei essa valiosíssima palestra do professor Guido Soares Ramos, de Córdoba, na Argentina, que lecionou no Brasil, como eu disse em outra ocasião, que publicou uma tradução dessa sua palestra, proferida inicialmente em francês, e num congresso em Helsinki, na Finlândia. Publicou em espanhol um texto na revista Ethos, revista de filosofia prática. É um opúsculo que aqui se encontra e com base nas ideias que ele desafia, ao longo dessa palestra, nós fomos tratando aqui, já estamos tratando há 3 ou 4 exposições, da variação dos conceitos de direito natural. Com qual objetivo? Qual é o objetivo prático? Bom, o objetivo mais longínquo e que possivelmente pode se considerar quase inesgotável, quase infinito, é o de discutir o conceito de direito, tentar aprofundar a ideia de direito o mais possível. Como eu disse, isso não é infinito, evidentemente, mas é um quase infinito. Tamanha a sua complexidade, a sua dificuldade, a sua variedade, etc. Por outro lado, há um objetivo prático, é porque quando as pessoas se referem ao direito natural, frequentemente se referem com noções que não são sequer análogas. Pode mesmo dizer que são noções equívocas. Um fala uma coisa pensando no direito natural de determinado modo e ao fundo, o interlocutor está tratando do direito natural com um sentido totalmente avesso àquele que está sendo levado pelo seu dialogante. Então, há necessidade de que nós separemos esses conceitos, discriminemos muito bem, se não todos, uma boa parte deles, como venho fazendo já 2, 3 aulas, para que possamos já poder manter um diálogo importante, mas intelectualmente probo, ou seja, que tente levar a algum resultado e não se perca
no plano semântico, no plano da própria terminologia, que impediria o resultado de tangíveis da verdade. Agora, o objetivo maior para mim, isso eu sou franco em dizer e não o escondo, até por uma questão de honestidade em relação àqueles que me honram tanto com a sua presença, é de alcançar o conceito de direito natural clássico. Nós poderíamos chamar também de direito natural cristão. Eu não escondo de ninguém a minha formação tomista. Como penso que muitos sabem, eu sou atualmente o diretor da seção de Direito Natural da Associação Hispânica Felipe II de Madrid, e ali zelo exatamente pela tomada de uma posição que seja estritamente tomista. O que não impede que eu possa efetivamente encontrar-me com indicações de correntes de direito natural que sejam, se não inteiramente, em muitos aspectos divergentes dessa posição básica, fundamental, que eu adoto é importante que se diga isso, numa linha que sequer pode ser acusado de ter uma dimensão tipicamente religiosa, ou como se diz a maneira moderna e com a linguagem protestante, tipicamente confessional. Se há algo que o tomismo não é ser uma doutrina cerrada na confessionalidade. Enquanto filosofia, uma filosofia aberta, efetivamente, ao ser das coisas. E, portanto, não estranha que pensadores protestantes como Emmett Farrell e até mesmo não cristãos, como foi o caso de Mortimer Adler, possam dizer-se tomistas. Tamanha a fecundidade do pensamento de Santo Tomás de Aquino. Mas, em todo caso, isso fica bem estabelecido para que eu não incorra aqui com o silêncio de uma menor, por assim dizer, honestidade intelectual em relação àqueles que me dão a honra e a alegria de estarem aqui reunidos. Nós, na última exposição, havíamos chegado ao pensamento de Aristóteles. Estou apenas enunciado que, depois do estabelecimento, que se pode dizer extraordinário, esse é talvez um dos fatos mais extraordinários, efetivamente, da história do pensamento, foi o surgimento da filosofia na Grécia. E, parece ter razão, um livro contemporâneo, submetido à crítica, é verdade, críticas ponderáveis do meu querido amigo Juan Fernando Segovia, mas o livro do padre Álvaro Calderón, sobre o reinado de Cristo, em que ele diz claramente que o surgimento da filosofia na Grécia, na Jônia, corresponde a um fato sobrenatural, no fundo. Ou, se quisermos diminuir isso, abrandar um pouco, um fato preternatural, proveniente das bênçãos de Noé, impostas a Jafé. Porque no estado civilizacional da época, não era de esperar o surgimento de pensadores do porte de Tales de Mileto e dos outros pré-socráticos, e muito menos que pudessem estes preparar o advento dos três grandes nomes da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles. Então já estava... E aqui vem um ponto interessante. Eu mencionei em aulas anteriores que até mesmo Hugo Grotius é chamado de pai do direito natural, né? Mas, com melhores razões, embora devamos tratar isso com certo cuidado, fala-se em que Aristóteles seria o pai do direito natural. Não é inteiramente verdadeiro isto, porque Aristóteles recolhe de pensadores anteriores algumas ideias das quais depura um melhor arsenal de conceitos para tratar, de noções para tratar do direito natural. Não há dúvida. Ele dá ao direito natural a base metafísica, os fundamentos metafísicos de que o direito natural tem necessidade. Base metafísica essa que vai permitir o surgimento do edifício cristão do direito natural.
Exatamente por isso, por ser ele o primeiro a dar a estruturação adequada do ponto de vista metafísico, não está mal chamá-lo de pai do direito natural, mas não é verdadeiramente aquele que pela primeira vez cuidou desse assunto. Quem foi Aristóteles? Eu vou fazer aqui uma breve referência à vida de Aristóteles, porque é interessante que nós notemos o fato de todo a salientar que estamos no século XXI. Aristóteles viveu no século IV a.C. Estamos há 25 séculos, cerca de 25 séculos distante do pensamento de Aristóteles. E há mesmo quem diga que seja Aristóteles o pensador mais vezes citado diariamente em todo o mundo. Tamanha fecundidade de seu pensamento. O que nós sabemos da vida dele, há muitas lacunas a respeito disso, embora alguns autores modernos e contemporâneos tenham trazido reunido alguns textos interessantes dos pensadores antigos que escreveram algo sobre a vida de Aristóteles. Mencionemos aqui a grande obra de Dühring, que reuniu em um trabalho único várias dessas biografias, o trabalho de Zeller, o trabalho interessante que eu tenho a oportunidade de consultar, é livro que gosto muito, de Otávio Amelin, Le Système d'Aristote, muito interessante, uma biografia muito boa, mas todas essas biografias, ao fundo, vão acolher-se em duas obras, fundamentalmente. Consultam outras, mas fundamentalmente em duas obras. Uma obra chamada Vidas, de Diógenes Laércio, e a outra, Cartas ou Epístolas a Amea, de Dionísio de Halicarnasso. Por sua vez, essas duas obras, de Dionísio de Halicarnasso e de Diógenes Laércio, vão nutrir-se de uma fonte originária, que é um livro de Apolodoro de Atenas. Esse Apolodoro de Atenas escreveu um livro chamado Crônicas, e lá está o fundamental da biografia de Aristóteles. Aristóteles nasceu numa cidade do norte da Grécia, uma região macedônica, chamada Calcídica. Era já uma colônia da Grécia, falava-se o grego nesse lugar. Por isso, os autores que atribuem a Aristóteles o fato de ser um semi-grego, não atribuem ao seu caráter helênico integral, se equivocam. Efetivamente, Aristóteles era grego, vivia numa colônia grega, Estagira, que era a cidade em que ele nasceu, era, por tudo, civilizacionalmente, culturalmente, uma cidade grega. Foi filho de um médico chamado Nicômaco, homem que deixou, o que consta, 6 livros escritos sobre medicina e um sobre física. E sua mãe chamava-se Festis. Os pais morreram cedo, ou seja, Aristóteles teve de ser educado por um preceptor, e, por sua vez, foi ele, Aristóteles, preceptor do filho deste seu preceptor. Filho este chamado Nicanor, que se tornou genro de Aristóteles, casou-se com uma filha de Aristóteles. Nasceu ele no ano 384 a.C. Eu digo parece porque isso geralmente o cálculo é feito por regressão da data da morte. Ele, efetivamente, sabe-se que ele morreu em 322 a.C. No terceiro ano da 114ª Olimpíada. E nasceu no ano de 384, durante a 99ª Olimpíada. Então, aí se faz o cálculo da sua idade, teria morrido com 62, 63 anos de idade. Sabe-se que seu pai, Nicômaco, era sobrinho de Filipe da Macedônia, o que explica o prestígio de Aristóteles junto a Filipe e depois a Alexandre da Macedônia. Ele foi preceptor de Alexandre. Né? Tem-se mais a dizer dele que morreu em uma situação duvidosa. Sabe-se que ele morreu de uma afecção estomacal.
há quem diga que foi envenenado ou que se envenenou, acusado que estava do crime de aceibia ou acebia, que é um crime do qual foram acusados, por exemplo, Sócrates e outros filósofos. É o crime de impiedade contra os deuses gregos, os deuses pagãos. A respeito desse delito de aceibia, há uma história um tantinho picante, se me permitem contar, porque ela é muito interessante, que diz respeito a uma moça chamada Sapito. Friné ou Sapito. Friné era uma cortesã, para dizermos de maneira mais educada, de Atenas. E certa vez saiu, dizem, vou fazer um parênteses, dizem que ela era tão bonita que dela se fez uma das estátuas, uma das esculturas de Praxiteles, que ele teria se baseado para fazer uma das suas Afrodites na figura de Friné ou Sapito. O fato é que, pelo sim, pelo não, ela certa vez saiu nua das águas do mar. E, naturalmente, eu vi muita gente aplaudindo as circunstâncias, mas acontece que as mulheres daqueles que aplaudiram as circunstâncias não gostaram muito do que aconteceu, e ela foi denunciada ao tribunal ateniense, aos Heliastas, por ter imitado a deusa grega, a deusa Afrodite. E, nessas circunstâncias, teria praticado o crime de aceibia, cuja pena era a pena de morte. E ela foi defendida por um advogado, Hipereides, que não tinha muito argumento. Aquele mesmo povo que aplaudia delirantemente o fato da Friné sair da água do mar era o que servia para patear depois no julgamento e acusá-lo. E então, no último dia da sessão dos Heliastas, o Hipereides levou a Friné enrolada em um lençol e, fazendo o discurso diante dos juízes, disse que a beleza dela era tamanha que condenassem eles, juízes, aquela que a própria deusa Vênus não condenaria. E puxou o lençol e ela estava novamente nua. E foi absolvida. Segundo Jovellanos, um grande literato espanhol, o que não podiam os ouvidos absolver, a vista absolveu. Enfim, esse é o delito de aceibia, ou seja, de impiedade com os deuses pagãos. E consta que Aristóteles ele foi realmente acusado desse crime, morreu de uma afecção estomacal, mas ter sido ou não envenenado por acônito, ou se ter a si próprio matado, isso é uma questão que não tem base historiográfica bastante, pelo menos até agora, e provavelmente não terá. Muito bem. O que importa dizer é que ele, com 17 anos de idade, agora já ingressando no campo da sua produção e para levar ao tema do direito natural, com 17 anos de idade, Aristóteles ingressa na famosa Academia de Platão. Platão nasceu em 427, né, que Aristóteles, no ano de 367, ingressou na Academia de Platão e tinha, portanto, Platão aí os seus 50 anos quando conheceu, ou quase isso, quando conheceu Aristóteles. E Aristóteles permaneceu 20 anos na academia. As informações biográficas, tirando aqueles casos em que alguns autores dizem isto dizem de Epicuro, né? Alguns autores gostam sempre de fazer detração de seus antecessores e de seus contemporâneos. Podendo atacar todo mundo, ataca. Então, houve alguns que atacaram logo Aristóteles para dizer que ele divergia muito do mestre, de seu mestre Platão, etc., e que tinham uma divergência, o que é pouco provável que essas divergências levassem a questões de natureza pessoal, porque ele não teria ficado 20 anos e 20 anos sem grandes notícias de estardalhaço, de dissonância de ideias. Que as ideias deles discrepavam, nós vamos ver na sequência, ou seja, um era idealista, outro realista, para dizer o menos. Mas o comportamento de Aristóteles foi sempre um comportamento leal em relação ao seu mestre.
Algumas vezes se explora demasiado a frase que está na Ética Nicômaco, de que melhor, mais importante do que a amizade é a verdade, ou seja, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. É certo, ele pode discrepar, mas ele teve a prudência de não discrepar do mestre enquanto era seu discípulo. Guardou a matéria, reservou-se para, oportunamente, melhor pensando, meditando, ver se era mesmo o caso de divergir ou não. O fato ficou lá 20 anos e, depois de algum tempo fora de Atenas, ao voltar, resolveu fundar o Liceu. O Liceu ficava no templo dedicado a um deus romano, um deus grego. Alguns disseram que havia uma passagem entre o Liceu e a academia, e que, por haver essa passagem, seria uma passagem subterrânea, começou-se a falar em que Aristóteles era um pensador ou filósofo peripatético. Ele é conhecido como o peripatético. Mas, na verdade, melhor é pensar, e esta é a posição de Amelin, que é um autorizado biógrafo de Aristóteles, que pelo fato de algumas de suas aulas serem ministradas caminhando com os alunos à sombra dos jardins desse liceu, grande jardim, como ele passeava e dava suas instruções, seus ensinamentos, as suas demonstrações, ele, com isso, atraiu o nome de peripatos. O verbo peripatem é indicativo, tanto quanto peripatos, da ideia de passear, de passeio. Daí dizer-se que ele era um peripatético e que o liceu era um local dos peripatéticos. Como ele também é chamado de estagirita, exatamente porque nasceu em Estagira. Bom, vamos então agora avançar sobre alguns aspectos do pensamento de Aristóteles, que, volto a dizer, morreu no ano 322. Viveu 62 a 63 anos, deixou uma obra extraordinária. Parte dessa obra, sabe-se que não foi escrita diretamente por ele. Os alunos copiavam as suas obras. E depois não se sabe muito bem o que representa efetivamente texto revisado por ele ou não. Isso é uma discussão muito grande. Ele escreveu uma obra magnífica. E essa obra foi publicada por um de seus sucessores no Liceu e nas ideias, que foi Andronico de Rhodes. Ao publicar toda a obra de Aristóteles, havia um livro que ficava em último lugar. E como esse livro vinha depois do livro da Física, que escreveu Aristóteles, esse livro se chamou Metafísica. Portanto, a palavra metafísica vem desse fato trivialíssimo, que era um livro publicado depois da física, então metafísica. Mas Aristóteles, se bem vai nos dar a base metafísica do direito natural, sobre o direito natural escreve especialmente em 3 outras obras. Na Ética Nicômaco, na Retórica e na Política. Sobretudo no primeiro deles, a Ética Nicômaco. Nicômaco, esse Nicômaco que está no título, porque Nicômaco era também o nome do pai de Aristóteles, mas esta Ética Nicômaco é a ética ao filho de Aristóteles, a um dos filhos de Aristóteles, que se chamava Nicômaco. Aristóteles retira, ou seja, daquela ideia antiga que já vinha dos pré-socráticos, que viam a physis como cosmos, como conjunto do cosmos. Aristóteles extrai, por assim dizer, o núcleo dessa ideia e considera que verdadeiramente a physis, ou natureza, é o elemento constitutivo do real. Essa é a primeira ideia. Ele já não traduz a ideia da natureza como uma simples ordenação cósmica, senão que ele vai buscar no ser de cada ente, a essência de cada ente, a ideia de natureza. Mas vejam que ele, portanto, deixa de lado essa ideia puramente física de natureza
para dar-nos uma ideia de metafísica da natureza. Ele vai centrar isso em indicativos que não se encontram na ética nicômica, ou na retórica, ou na política diretamente, senão no livro da metafísica. Aquelas ideias fundamentais que se encontram no livro da metafísica e que muitas vezes também vão lá encontrar-se no corpo do organon, que são os livros da lógica científica, versada por Aristóteles. Então, a primeira ideia é o desenvolvimento notável do tema das causas. Aristóteles teve uma incursão no campo das causas que foi admirável. Sobretudo destacando as duas causas intrínsecas e as duas causas extrínsecas. E, a partir daí, sobretudo pensando nas causas intrínsecas, desenvolveu a teoria ilemórfica, o ilemorfismo, no sentido de que todas as coisas são compostas de matéria e forma substancial. E, ao entender a forma como causa presente em todos os entes, ele começa a especializar também, e serve isso para o direito natural, a ideia de que o direito natural pode representar o conjunto do ente, conjunto de cada ente, mas, sobretudo, é pela forma que se vai delimitar a matéria. Por isso, no caso do homem, é pela razão que se vai efetivamente delimitar, especializar, especificar a matéria corporal. Além desses dois aspectos, Aristóteles desenvolve também a teoria do movimento, observando o tema da passagem da potência ao ato. E eu abro aqui um parêntese para dizer que isto é importantíssimo para o campo do direito. E há autores que construíram a sua obra sobre este pilar, especificamente. Eu chamo atenção aqui para dois autores que se valem, dentre outros, mas esses dois quero mencionar aqui por sua importância e por seu relevo intelectual. Um autor propriamente de direito penal, que é Roger Merle, naquela grande obra, o Traité de droit pénal, que ele escreve junto com André Vitti, em que começa de maneira magnífica dizendo que, em determinado momento, ali que todos nós somos criminosos virtuais. O que nos impede, ou que nos distingue dos criminosos é a passagem da potência ao ato. E aí desenvolve na linha aristotélica boa parte dessa sua obra extraordinária, Tratado de Direito Penal, de Vitti e Merle. E, igualmente, queria aqui mencionar um livro de criminologia, aliás, um autor de criminologia de primeira ordem, que foi Etienne de Greff, que tem várias obras na área da criminologia, estribado também, fundado bastante na teoria da potência, da passagem da potência ao ato, teoria do movimento aristotélico. Bom, isso não vai ter o seu peso para a formação do direito natural. Até porque, antecipando uma outra questão, o método aristotélico distingue-se do método anterior. Eu já nem falo das disputas vazias, falaciosas, sofísticas, propriamente dita, do período de Protágoras, Gorgias, Hípias, etc. Mas até mesmo de Sócrates, que desenvolvia o seu método magnífico, sem dúvida, pela maiêutica. Ao passo que Aristóteles preocupava-se com a demonstração, esse pensamento efetivamente científico, de busca das causas. Busca das causas. Muito bem. Além disso, dentre essas causas, ele destacava a causa teleológica, a finalidade. E encontrava, pois, na consecução da finalidade de cada ente, a perfeição dentro de toda a ordem que se deve observar, sobretudo, porque essa talvez seja a crítica que se possa dirigir, assim, por exemplo, observa Javier Hervada, a crítica que se pode dirigir a Aristóteles, ter feito, a exemplo de Platão, uma ideia demasiadamente voltada à realização social. Mas, enfim,
A consecução da finalidade de cada ser representa efetivamente a plenitude deste ser, plenitude deste ente. E ali se encontra, pois, na busca desta finalidade, que por sua vez é especialmente a realização, é ditada pela ordenação ou pela lei da forma, no caso do ser humano, pela razão, que é a forma do homem, que se vai encontrar o aspecto de plenitude dos entes em geral e dos homens em particular. Falta, é claro, preciso que diga, falta, é claro, Aristóteles, aquilo que 4 séculos adiante viria. Ele não tem leitura do Antigo Testamento, sequer, portanto, não tem esperança messiânica. Então, falta a ele a ideia do bem absoluto, embora não seja, não se possa dizer que ele seja ateu. Aristóteles não era ateu. Mas faltava a ele os elementos que só com o cristianismo viriam a completar-se, utilizando também o material recolhido do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Tem-se ainda que destacar que Aristóteles faz uma distinção que não estava muito presente nos autores que o antecederam, entre o justo e a lei. Aristóteles distingue claramente a ideia do justo, daquilo que é justo, que corresponde a uma igualdade a encontrar, ou seja, como é no âmbito social, é uma igualdade comutativa ou distributiva no plano da sociedade, ou seja, é uma ideia de repartição de bens, o reparto de bens, como, além do mais, distingue, esse é outro ponto no campo da lei, entre o que é lei comum ou lei natural e o que é lei particular ou lei positiva humana. Ou seja, aquilo que depois vai se fazer com muita profundidade, né, no seu examinar no pensamento sucessivo, até atingir a obra, já no século XIII, de Santo Tomás de Aquino, já está presente Aristóteles. Ou seja, Aristóteles dá-se conta de que há uma vigência da lei natural, você está longe de ser uma mera ideia de um código ideal, como talvez se pudesse pensar em Platão, embora seja excessivo entender que Platão entendia que a lei estava fora da realidade. Mas dá-se a Aristóteles claramente esta concepção da unidade jurídica, de uma lei comum, ou lei natural, e de leis particulares, as leis determinativas humanas. Não são 2 ordens distintas. Não se trata aqui de buscar um código ideal de normas. Não se trata aqui de que o direito natural se confunda com a ideia de direito natural, se nós quisermos pensar aqui numa visão platônica. Não. O direito natural existe. Ele é vigente. Uma coisa é que as pessoas possam violar uma lei existente. Por exemplo, proíbem-me andar numa determinada rua, num sentido de direção, mas eu não, em determinado dia, não quero fazer isso e entro na contramão de direção. Isso quer dizer que a lei não existe? Não. A lei existe e está sendo violada. A mesma coisa se passa com a lei natural. Há sociedades que a violam. Isso não quer dizer que ela não exista. Ela existe, ou seja, a ideia de um direito natural realista, no sentido aristotélico, é de que ela é vigente, é uma lei vigente, que dá amparo a um direito natural, agora do ponto de vista subjetivo, vigente, que busca um direito natural, agora em sentido do direito como justo, propriamente o que se chama de direito objetivo, é o justo, vigente, exigível, não depende de uma determinação humana. Isso está em Aristóteles. Eu vou ler-lhes aqui, para encerrar a exposição de hoje, e como vem dada, já somos quase 35 minutos de aula, eu não quero alongar-me demasiado, vou ler aqui um texto da retórica, que está na retórica de Aristóteles, e vamos deixar, eu havia acenado a possibilidade de hoje tratarmos do tema do positivismo teológico e de algumas questões relativas ao direito racionalista. Mas vamos deixar isto para terça-feira que vem, quando vamos
se Deus permitir, prosseguir aqui nas nossas pequenas exposições. Vou ler-lhes aqui um texto da retórica de Aristóteles. Corresponde ao livro primeiro, ou na indicação grega, o livro Alfa, número 13. E para quem... porque todo mundo sabe isso, mas, enfim, vai que alguém não sabe, né? Aristóteles não se cita por página, né? Aristóteles cita-se pelo número, não se cita pela página da edição que está sendo consultada, mas pelo número da página e a coluna da edição Becker, que é a edição alemã da obra completa de Aristóteles. Então, quando vão aos livros de Aristóteles, lá se encontra, ao lado de tantas e tantas linhas, um númerozinho lateral. Nesse caso é o 1373b. O que quer dizer isso? Que na obra de Becker, na edição Becker, que é uma edição alemã, está lá, na página 1373 das obras completas, esse texto. E por que B? Porque é a segunda coluna. Coluna A e coluna B. Então, 1373b, de vez em quando aparece 1373b, e depois, na sequência, BKK. Quer dizer isso, Becker, edição Becker. Então, diz ele aqui, distingamos, esse é o livro da retórica, né? Distingamos todos os delitos e os atos justos, começando a partir do seguinte. Fica definido o justo e o injusto a respeito das leis e a respeito daqueles para quem é o justo ou é o injusto, de duas maneiras, de dois modos. Diz ele, chamo lei de uma parte a que é particular e de outra a que é comum. Então, há duas leis, uma particular e outra comum. É lei particular a que cada povo se assinala para si próprio. E dessas leis, umas são não escritas e outras escritas. Quais são as não escritas? As costumeiras. Costume não precisa estar escrito. Comum, prossegue ele, é a lei conforme a natureza, pois existe algo que todos, em certo modo, adivinhamos. Aquilo que, por natureza, é justo e injusto em comum, ainda que não haja nenhuma comunidade mútua nem acordo, tal como aparece dizendo a Antígona de Sófocles, que é justo, ainda que esteja proibido, enterrar a Polinices por ser isto justo por natureza. E aí segue o texto. Então vejam que aqui está uma das passagens mais interessantes da retórica. Nós vamos ter oportunidade de examinar esta matéria um pouco mais, porque eu quero mostrar adiante o texto de Aristóteles relativo à relevância da lei escrita. Por que deve haver a lei escrita, em vez de só haver a lei natural não escrita, ou escrita in mentibus, ou seja, nas mentes, ou em córdolos, nos corações. Mas ele distingue já de saída a lei comum, ou lei natural, que todos têm, que não depende de acordo, nem de coisa alguma, ela existe e pronto, que está de acordo com a natureza humana, e, em particular, é a lei ditada pela razão, que se conforma à ordem da razão, e uma lei particular, que é ditada para reger sociedades determinadas, e que pode variar no tempo. Vejo aqui, Javier Hervara dá este exemplo interessante, que os ingleses e os países civilizados pela Inglaterra, ou colonizados por ela, dirigem sempre observando a mão esquerda, não é? E o resto do mundo observando a mão direita, ou ao contrário, né? O resto do mundo à esquerda e eu dependendo de quem considera, se é quem está no volante ou quem está na rua. Mas isso, o que é comum? Qual é a lei comum? Não é dirigir de um lado ou de outro. É a regra de trânsito, haver uma regra para o trânsito. Do contrário, haveria anarquia no trânsito. Então, isso é o direito natural. Nós demos outros exemplos em aulas anteriores a propósito disso.
proibição do homicídio, homicídio de inocente, é de lei natural. A pena estatuída, a pena combinada para o homicídio, isso não é de lei natural, não está ditada pela natureza, isso vai depender de circunstâncias particulares. O exercício do direito de defesa de uma acusação é de lei natural, é, portanto, um direito natural, é justo, natural que seja assim. Mas qual o prazo para que isso se exerça? Bom, isso depende das circunstâncias de cada país. E ainda dentro de um país, conforme a sua história vai indicando, isso pode ter uma mudança maior ou menor. Então, aí temos essa distinção importante entre a lei natural e a lei particular, ou seja, a lei comum e a lei humana, determinativa, que formam unidade. A grande alteração, digamos, o grande influxo prático de Aristóteles, deixando de lado o arsenal de conceitos com que ele permitiu dar base metafísica ao estudo do direito natural, e a sua teoria do conhecimento, também não se pode negar, está exatamente em que ele mostra essa vigência do direito natural, independente de acordo da comunidade, de autorização do poder de turno, nada disso. Lei natural existe, portanto, existe e é vigente. Outra coisa é que ela seja desrespeitada, como nós podemos desrespeitar também leis do Estado. Se o fazemos, somos punidos. E também a lei natural possui as suas sanções. É um outro tema que vamos ver mais à frente. Já indicando aqui um livro magnífico que eu mencionei agora, o Roger Merle, há pouco, um livro extraordinário de Roger Merle, exatamente sobre as várias sanções que ocorrem resultantes das condutas ilícitas. Um livro chamado La Peine et la Pénitence. Um livro pequeno, mas muito bem elaborado. Pois bem, então fico a dever-lhes o que eu havia indicado que faria hoje também, tratando do positivismo teológico e do direito natural racionalista. Isso fica para a semana que vem. E a razão disso é que eu resolvi acrescentar uma ligeira visita biográfica a Aristóteles, para que nós saibamos um tantinho de quem se trata. Não é? Alguns podem não saber, eu acredito que todos já soubessem, e isso fica gravado para um dia os meus netos ouvirem, quem sabe. Quero agradecer a doutora Margarete Maia, já estava de manhã na aula, mas voltou aqui à tarde. Muito obrigado, doutora Margarete, uma grande amiga. Doutor Tiago Banafranco, minha saudação. Doutora Mônica, já cumprimentei. E quero novamente agradecer muitíssimo pelo apoio de divulgação, trabalho que a Mariana Herrera faz também na Noreg do Paraná, dando-me esse apoio de difusão da aula. Muito obrigado. Cida Cavalcante, autora aí do livro coletivo que eu tive ocasião de organizar sobre a usucapião mal chamada usucapião extrajudicial. Já está no prelo, Cida, vai sair logo. Editorial Lepanto, vem aí novamente, agradeço, a doutora Amanda e ao Conde Júlio, que, aliás, são os responsáveis também por esse livro sobre a usucapião, muito obrigado. Doutora Rodrigues Nina, já esteve também de manhã aqui na aula, muito obrigado pela presença, agradeço muitíssimo. Doutor Gustavo Baretieri, minhas renovadas saudações e meu agradecimento. Cláudia Rosa, prezada Cláudia Rosa, mãe do Felipe. Muito gosto em vê-la aqui, Cláudia. Doutor Fausto Mota, muito obrigado. Grande amigo. Doutor Jefferson Canachiro, minhas saudações. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, que tem estado presente sempre aqui. Muito obrigado, agradeço muito. Doutor Leonardo Faccioni, grande pensador desta juventude em que temos de depositar muita esperança. Esse é um grande pensador, efetivamente, e escreve muitíssimo bem. Doutor Hilário Lula, está sempre presente aqui nas aulas, muito obrigado. Doutor Carlos Jesus, eu não penso não conhecer esta obra do padre José Mendive sobre direito natural. Francamente, não tenho ideia. Pudera eu, doutor Bruno
contar-me efetivamente como um herdeiro do Dr. Zé Pedro. Sabe o que eu estava pensando? Mas isso vai depender do interesse também dos alunos, porque às vezes a gente se interessa por uma coisa e os alunos não. Contar alguns episódios relativos ao Dr. Zé Pedro. Porque, como eu disse, tem um tempinho aí, perdemos uns 5 minutos comigo aqui, desculpe. Mas é que falar do José Pedro sempre me encanta muito. Eu queria contar algumas coisas um dia sobre como foi que eu me tornei discípulo dele, o tempo que eu tive que esperar para que ele me escolhesse como discípulo, e depois o muito que ele se dedicou, o quanto pôde à minha formação, algumas benignidades que ele fez comigo. E o fato que depois da morte dele, queria contar uma coisa, a única pessoa que não fosse do núcleo familiar dele, que podia entrar durante o período de mais de 30 dias que ele ficou na UTI, hospitalizado, antes de morrer, a única pessoa que podia entrar lá era eu. Então eu me sinto como um filho, efetivamente. E quando da morte do Dr. Zé Pedro, tempos depois, a dona Alexandra, querida dona Alexandra, que era a mulher dele, viúva então, depois de algum tempo, ouvidos os filhos, fez-me um presente extraordinário, extraordinário. Uma coisa, do ponto de vista estimativo e simbólico, como das coisas mais extraordinárias que eu poderia receber na vida. E um dia eu queria contar isso e mostrar esse presente aqui. Mas aí vai depender do interesse do público. Agora, é preciso que mais gente saiba um pouquinho. Agora, a obra lá do Dr. Zé Loredo, filho do Maranhão, São Luís, na Resistência Cultural, pelo menos tem posto em destaque o trabalho do Dr. Zé Pedro. E também o Catecismo foi editado aqui por uma editora mineira. Mas é preciso que os novos saibam, tenham ideia da importância de José Pedro. Ele foi a seu tempo, juntamente com Terrada, os dois, o maior pensador, o maior teórico do direito natural no mundo. Tanto que Valério Goetzow, que foi um outro grande teórico do direito natural, chega a dizer que depois da morte de Terrada morreu em 78, quero crer, que depois da morte de Terrada, José Pedro se fazia o grande nome do direito natural no mundo. Então veja a importância, é um pensador brasileiro. E que, infelizmente, cumprindo a ideia de que os profetas não fazem milagres na própria casa, não são reconhecidos entre os seus, tem mais nome no exterior, tem livros publicados na Espanha, tem livros publicados na Itália, do que no Brasil. E nós precisamos resgatar efetivamente o pensamento do Dr. Zé Pedro. E eu me disponho realmente o quanto posso fazer por isso. Mas vamos ver se lá à frente fazemos um encontro, doutor Bruno, para isto. Doutor Leonardo, não exageramos. Eu não vou nem comentar, doutor Fausto. Doutora Margarete, muito obrigado. Grande José Roberto, nome extraordinário da magistratura e da intelectualidade paulista. Doutora Núria, novamente minhas saudações. Olha aí, já tem gente aderindo a... Vamos marcar. Doutor Leonardo, vamos ver se qualquer dia desse eu aviso com antecedência e fazemos aqui, essa chamada antigamente falava assim, aula do cavaco. A aula do cavaco era uma aula, ou a primeira do ano, ou a última do ano. O professor entrava na faculdade, isso eu nem sei se ainda se chama assim, e falava, hoje é a aula do cavaco. E ficava lá o tempo da aula, conversando com os alunos, contando um pouco, algumas anedotas, alguns episódios da vida. E eu queria aproveitar, então, vamos fazer isso. Mais à frente aí, eu vou antecipar e dizer que, em vez da nossa aula do propedêutica, faremos uma incursão sobre o Dr. Zé Pedro. Aliás, eu conto uma coisa aqui para os senhores, assim como uma antecipação. Eu não sabia ainda que se tratava dele,
Ele foi meu professor, ele não foi meu professor na faculdade de Direito, ele foi meu professor na faculdade de Jornalismo. E um dia ele entrou na sala de aula e disse assim, bom, nós vamos fazer Ele lecionava estudos dos problemas brasileiros. Ele disse, olha, nós hoje vamos interromper o nosso curso de estudos dos problemas brasileiros para tratar de uma causa importante dos nossos problemas e também dos remédios que nós adotamos. E interrompeu a aula para nos falar sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola e, sobretudo, o movimento carlista dentro da Guerra Civil Espanhola. Então, eu teria muito gosto, realmente, em falar alguma coisa sobre José Pedro. Vamos marcar. Muito bem. Dr. Gustavo Borges de Oliveira, muito obrigado. Toda a obra dele é magnífica. Sabe que eu gosto, sobretudo, de 2 livros dele. Toda a obra é boa. Mas eu gosto muito. O que eu mais gosto é a Historicidade do Direito e a Elaboração Legislativa. E, em seguida, um opúsculo sobre o conceito e natureza da sociedade política. Uma coisa extraordinária, de uma clareza. Aliás, ele era muito claro no modo de escrever e nas aulas. O José Pedro tinha esta claridade expositiva, tanto por escrito quanto falando. Isso era muito bom. Senhores, desculpe aí, são 50 e tantos minutos, para quem queria ficar 30, 35, despendi muito tempo dos senhores. Agradeço novamente a Noreg do Paraná e a todos os que estiveram aqui presentes nessa aula. Até terça-feira que vem, se Deus permitir. E se não houver algum decreto que proíba também manifestações pela internet para que nós não contraiamos o coronavírus. Muito obrigado.